Agora, nesse assunto, vamos falar sobre diagrama de Lexes, que é uma figura, um diagrama que ajuda a entender muitos conceitos demográficos, sobretudo os conceitos de coorte, período e a relação de medidas entre esses dois conceitos. Então, o diagrama tem esse formato: linhas verticais, linhas horizontais e as linhas diagonais. Nas linhas horizontais, nós traçamos as idades. Nas linhas verticais, traçamos os períodos, de maneira que a cada coluna nós temos um período. Esse diagrama está feito em períodos quinquenais, então as idades têm que estar em grupos quinquenais para refletir os períodos. Então, o período inicial aqui que está demonstrado nesse diagrama, do período de 1965 a 1970, e aí as idades de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e assim por diante. E a cada idade exata, 5, eu traço uma linha horizontal. 10, a linha da idade exata 10, e assim por diante. E a cada início de ano, em cada início de período, traço uma linha vertical. E saio traçando também as linhas diagonais. Essas linhas diagonais são as coortes. Então, por exemplo, pensando em nascimentos, quem nasceu no quinquênio 65, 70, a gente representaria aqui, nessa linha horizontal, porque são as pessoas com exatamente 0 anos. Então, só nascem 100 pessoas aqui. E eu teria como ir acompanhando essas pessoas ao longo dessa diagonal. Ou seja, é a coorte de quem nasceu entre 65 e 70. E aqui é o período. Esse período, nesse exemplo, está representando o quinquênio 70 e 75. De maneira que com esse diagrama eu consigo ter uma relação e visualizar as informações de período, as informações de uma idade específica e as informações das coortes. Então, é um instrumental muito importante para entender a relação entre as taxas de período, as taxas de coorte e como essas taxas também se diferenciam com relação aos conceitos de probabilidade. Esse diagrama foi criado por William Lex, um estatístico alemão, que colocou esse diagrama, ou desenhou esse diagrama e está registrado pela primeira vez no livro Introdução à Teoria Estatística Demográfica, lá de 1875. Então, como eu já falei, no eixo horizontal nós colocamos o tempo, que são as idades, no eixo vertical, que são os períodos, no eixo vertical, traçando as linhas horizontais a partir de cada idade, as idades, e a inclinação representa as coortes. Então, através do diagrama de Lex, a gente consegue entender melhor as taxas de coorte entre duas idades exatas, por exemplo, em 2 ou mais períodos no tempo. Ou seja, a gente pode verificar as relações entre coorte e período. Taxas de período entre duas idades para diferentes coortes. E as taxas de coorte-período, restringindo a exposição e as ocorrências em um único período. Enfim, é uma ferramenta muito importante para a gente entender melhor os conceitos de coorte e período e visualizar as relações entre esses dois conceitos. Então, aqui um outro exemplo, agora já seria um diagrama onde o tempo são anos simples e não mais quinquênios. Então, se o tempo está em anos individuais, as idades também em idades individuais, idades simples. Então, para interpretar e começar a entender melhor o diagrama, as linhas horizontais são as linhas das idades exatas. Então, esse segmento de reta A aqui, ó, são pessoas que têm 5 anos, elas fazem 5 anos em 2002. Por que em 2002? Porque estamos no período 2002.
5 anos. Então, a linha exata, o segmento de reta, a gente interpreta como pessoas com 5 anos exatos, em 2002 nesse caso. O segmento de reta B, essa reta vertical, então, vão ser as pessoas que têm 3 anos completos. Não é exato, porque ele não acabou de fazer 3 anos. Ele completou 3 anos em algum momento e está com 3 anos completados. Então, a gente diz pessoas com 3 anos completos. Quando? Bom, essa segmento de reta aí, ó, é o início do período 2002. 2002 começa aqui. Então, pessoas com 3 anos completos em 1º de janeiro de 2002. E esse quadrado que está aqui em roxinho, esse quadrado C. C não é segmento de reta, é o quadrado todo. Bom, C são eventos ocorridos durante o ano de 2005 entre pessoas com 5 anos completos. Então, essas pessoas têm 5 anos completos. Não é 5 anos exatos, que seria esse segmento de reta aqui. Mas dentro desse quadrado, são pessoas com 5 anos completos. E elas são de duas coortes. Ó. Esses que estão aqui embaixo da reta verde são da coorte de nascimento 2000. E esses desse triângulo aqui acima da reta verde seriam com pessoas com 5 anos completos em 2005, mas já da coorte de 99, que nem está representada aqui nesse diagrama. E essa figura D aqui, que está em vermelho destacada. A figura D são eventos ocorridos entre 2 e 3 anos exatos de pessoas da coorte de nascimento de 2000. Então, são eventos que ocorreram tanto aqui quanto aqui, entre 2 e 3 anos exatos, porque está entre a linha dos 2 anos exatos e entre a linha dos 3 anos exatos, da coorte de nascimento de 2000. Vejam que a gente não fixou o período, porque esses eventos ocorrem em 2 anos distintos, ó, 2002 e também em 2003. E a figura E são eventos ocorridos no ano de 2005, ó, aqui ocorreu só no ano de 2005, entre pessoas nascidas na coorte de nascimento de 2003. Ó, ocorreu em 2005, entre pessoas que nasceram em 2003. Então, por causa disso, são eventos que ocorreram em duas idades. Algumas pessoas tinham 1 ano completo, outras pessoas já tinham 2 anos completos. Está aqui acima desse segmento de reta da idade exata 2. Mas tudo aconteceu em 2005 e é da coorte de nascimento de 2003. Vamos ver um outro exemplo aqui. Óbitos ocorridos na França, especificamente óbitos ocorridos em 1955. Então, ocorreram 11.400 óbitos na França, óbitos do sexo masculino, em 1955, de pessoas que nasceram em 1955, essa coluna é ano de nascimento. Pessoas, então, tinham 0 anos. Ocorreram 4.359 óbitos de pessoas que nasceram em 54, mas elas ainda tinham 0 anos em 55. Lembrando que esses óbitos ocorreram sempre em 55. 986 óbitos que ocorreram em 55 de pessoas que nasceram em 54, mas já tinham 1 ano de idade. 705 óbitos que ocorreram em 55 de pessoas que nasceram em 53 e ainda tinham 1 ano de idade. Outros 325 óbitos que ocorreram em 55 de pessoas que nasceram em 53, mas já tinham 2 anos de idade. E assim por diante. Como é que a gente apresenta isso no diagrama de Lex? Então, aqui está o diagrama, a tabela que a gente estava acompanhando e o diagrama. Então, 11.400 óbitos de pessoas que nasceram em 55. Lembrando, todos esses óbitos ocorreram em 55, de pessoas com 0 ano de idade. Então, se todos os óbitos ocorreram em 55, a gente vai olhar só para o período 55, só para essa coluna. Então, pessoas que nasceram em 55, 11.400 óbitos morreram em 55 com 0 ano de idade. Está aqui embaixo, ó, cor de nascimento, 55. Então, se morreu em 55 e tinha 0 ano de idade, é esse triângulo de baixo, 11.400. Mas em 55 ocorreram outros 4.359 óbitos de pessoas também com 0 ano de idade, só que são daqueles que nasceram em 54. Como é que a gente representa isso? Nesse triângulo de cima aqui, ó, 4.359. Aqui, 4.359.
coorte de nascimento de 54, mas os óbitos ocorreram em 55 e as pessoas tinham menos de 1 ano de idade. A linha do 1 estava com 0 anos. 986 óbitos ocorreram em 55 de pessoas que nasceram em 54 e tinham 1 ano de idade. Então, 986 óbitos de pessoas que nasceram em 54, mas tinham 1 ano de idade. Está aqui, ó, esse triângulo aqui, 986. Cor de nascimento, 54. Ano do óbito, 55. Idade das pessoas tinham 1 ano. 705 óbitos ocorridos em 55 de pessoas que nasceram em 53 e tinham 1 ano de idade ainda. Então, se nasceram em 53 e os óbitos ocorreram em 55. Nasceram em 53 e os óbitos ocorreram em 55. Então, é esse 705 aqui. Por quê? Porque a pessoa ainda tinha 1 ano de idade. Ó. Então, está abaixo da linha do 2 anos. E ocorreu em 55 e são pessoas que nasceram em 53. 325 óbitos ocorridos em 55. 325 de pessoas que nasceram em 53 e tinham 2 anos de idade em 55 e morreram. Então, nasceram em 53, nasceram nessa coorte, morreram em 55 e tinham menos de 3 anos. Tinha 2 anos. 325. Então, aqui está cinzazinho. E assim por diante. Ok? Então, só reforçando algumas interpretações. Essa linha aqui, exata de 51 e 52, são os nascimentos ocorridos em 1951. Ou seja, pessoas com idade exata 0. Essa outro segmento de reta aqui, pessoas com idade exata 3 em 53. Ou pessoas que fazem 3 anos em 53, porque a linha da idade exata é a linha do aniversário. Esse segmento de reta aqui, vertical, entre o 3 e o 4, e onde começa o ano 54. Pessoas com 3 anos, podemos ser mais específico ainda, pessoas com 3 anos completos, em 1º de janeiro de 54. Essas dois segmentos de reta juntos aqui, pessoas que têm 5 ou 6 anos completos em 1º de janeiro de 57. Esse conjunto de eventos aqui, nesse caso o exemplo seria óbito, 325 mais 275. O que é isso? 325 mais 275 são 600 óbitos. São óbitos ocorridos no ano de 55 entre pessoas com 2 anos completos. Certo? Tanto que esses 325 quanto esses 275 tinham 2 anos completos. Só que uns eram da cor de nascimento de 53, outros eram da cor de nascimento de 52. Esse verde aqui, óbitos ocorridos no ano de 1955 entre pessoas nascidas em 51. Os dois óbitos ocorreram de pessoas que nasceram lá em 51. Tá? Algumas morreram com 3 anos, outros morreram também em 55, mas já com 4 anos. Mas ambas, ou seja, 366 ao todo, foram óbitos ocorridos em 55 de pessoas da cor de nascimento de 51. Aqui um resumo daquele diagrama numa figura maior, para ver se fica mais compreensível para todos. Agora vamos para esse outro exemplo. Esse diagrama de Lex, vamos preenchê-lo com algumas informações. Em 98, nós temos 100 nascimentos. Em 99, mais 100. Em 2000, 120 nascimentos. Em 2001, 150, 200, 150 e 100, respectivamente nos anos 2002, 3 e 4. Onde que eu represento esses nascimentos? Nascimento é a idade exata 0. Então, eu vou fazer um diagrama, como são anos individuais, vou fazer um diagrama com cada período sendo um ano desses. Então, as linhas horizontais serão as idades individuais, idades simples, não serão quinquenais.
E na linha lá embaixo da idade do 0, eu vou colocar os nascimentos. Aqui na próxima slide tem um diagrama maior. Então aqui está os nascimentos a cada idade de cada período. Vamos para uma outra informação para a gente começar a preencher mais informações nesse diagrama. Entre as idades exatas 0 e 1, ou seja, entre as idades exatas 0 e 1, está nessa faixa toda aqui, que é entre a linha do 0 e a linha do 1. No ano de 99, então já restringi a esse quadrado todo aqui, porque é entre o 0, o 1 e no ano 99. Então, entre as idades 0 e 1, no ano de 99, ocorreram 8 óbitos exclusivamente da coorte de nascimento de 99. Essa informação de exclusivamente da coorte de nascimento de 99, que é essa coorte aqui, é que me mostra que esse óbito é nesse triângulo de baixo e não nesse de cima. A exata idade 1, ou seja, é nessa linha horizontal do 1, no ano de 2000, então o ano 2000 está aqui, só pode ser nesse segmento de reta, há 90 crianças. Então é aí. A exata idade 1, novamente, só que agora no ano 2001 há 100 crianças. Está aí. No dia 1º de janeiro de 2001, então 2001 é esse período aqui, essa coluna. 1º de janeiro é toda essa linha que começa o período. No dia 1º de janeiro de 2001, 106 crianças, nós temos 106 crianças com idade entre 0 e 1 ano exato. Bom, 0 ano exato é essa linha, 1 ano exato é essa linha. Se é 2001 e é 1º de janeiro, é esse segmento de reta aqui. Então, 106 crianças com entre 0 e 1 ano exato em 1º de janeiro de 2001. E em 1º de janeiro de 2001, de novo, eu posso dizer que eu tenho 80, a informação nos diz que a gente tem 80 crianças com a idade de 1 ano completo. 1 ano completo aqui. Isso é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 80 crianças entre as idades exatas 1 e 2. Ou eu posso usar a nomenclatura de entre a idade exata 1 e a idade exata 2, ou dizer que tenho 80 pessoas com 1 ano completo. Tá? De completo é que ele tem 1 ano, não acabou de completar. Idade exata, que é horizontal, é idade exata, que que representa a exata hora do aniversário. Então, aqui é 100 pessoas com exatos 100 anos. Aqui, por exemplo, já é pessoas que têm... Desculpem, 100 pessoas com exatos 1 ano. Aqui já seria o número de pessoas com 1 ano completo em 1º de janeiro de 2002. Em 1º de janeiro de 2001, como está lá na informação lá em cima, já é esse segmento de reta aqui. Mais uma informação. Entre as idades exatas 0 e 1, ou seja, entre as linhas horizontais 0 e a linha horizontal 1, a do 1 e a do 0. Entre as idades exatas 0 e 1 em 2002, então é entre essas duas linhas aqui, e em 2002, que é esse período, então é nesse quadrado aqui. Entre as idades exatas 0 e 1, em 2002, temos 10 óbitos. 6 desses óbitos são originários da coorte de nascimento de 2002. Por isso que eu sei que o 6 deve ser colocado aqui. E aí o 4 sai por diferença, porque se ao todo eram 10, e eu sei que 6 é da coorte de nascimento de 2002, então 4 vão ser da coorte de nascimento de 2001. E vai ser aqui. Bom, agora que nós preenchemos o questionário com várias informações, o diagrama com várias informações, vamos passar a algumas perguntas. Ver como é que a gente consegue responder algumas dessas perguntas. Quantas crianças da coorte de 99, então da coorte de 99, quando a gente diz assim, da coorte de 99, é uma abreviação para dizer da coorte de nascimento de 99.
Quantas crianças da coorte 99 morreram no ano de 2000 entre as idades 0 e 1 exatos? Então, de 99, morreram no ano 2000 entre 0 e 1 ano exatos. Essas duas crianças aí. Ok? Eu tinha 100 crianças que nasceram, morreram 8. Chegaram, ó, não está preenchido aqui, mas chegaram aqui em 1º de janeiro de 2000, 92 crianças. E chegaram à exata idade 1 dessa coorte, 90. Então, esses dois aqui são as 92 que estavam aqui nesse segmento de reta vertical, menos 90, então 92 menos 90, duas crianças morreram aqui. Se eu não tivesse essa informação aqui, eu poderia deduzir assim, só com esse 8 e com esse 90 eu deduziria assim. Nasceram 100, morreram 8 aqui, chegaram em 1º de janeiro aqui, 92. Se chegaram a completar, a fazer exatamente 1 ano dessa coorte toda, esses 90, então dessas 92 que tinham aqui, morreram 2, chegaram a esses 90. Quantas crianças da coorte de 2000 morreram entre 0 e 1 ano exato? Bom, morreram 20 crianças. Por que 20 crianças? Bom, quantas crianças da coorte de 2000 morreram entre 0 e 1 ano exato? Da coorte de 2000, ele não está dizendo, especificando um ano. Mas da coorte de 2000, quantos morreram entre 0 e 1 ano exato? Que é a mesma coisa de perguntar quantos morreram com menos de 1 ano de idade. São essas 14 mais essas 6. Tá certo? Essa 14 aqui morreram por quê? Porque eu tinha 120, eu tinha uma informação que chegaram em 1º de janeiro de 2001, 106, então 120 de nascidas menos 106, morreram 14 aqui. Morreram 14 crianças da coorte de nascimento em 2000, ainda no ano 2000, antes de completar uma unidade. E como eu sei que chegaram 100 aqui, 106 menos 100, morreram mais 6 aqui, também antes de completar uma unidade, da coorte de nascimento de 2000. Nesse caso, esses 6 já morreram lá em 2001. Quantos são os óbitos de menores de 1 ano ocorridos em 2002 de pessoas da coorte de nascimento de 2001? Quantos são os óbitos de menores de 1 ano ocorridos em 2002 de pessoas da coorte de nascimento de 2001? 4 óbitos. Então vamos lá. Óbitos de menores de 1 ano, então tem que estar abaixo dessa linha do 1. Ocorridos em 2002, tem que estar nesse período. De pessoas da coorte de nascimento de 2001. Então, dessa coorte aqui. Certo? São só esses 4. Esses outros 6 também ocorreram em 2002 e também abaixo de 1. Mas não é mais da coorte de nascimento de 2001, é da coorte de nascimento de 2002. Então, não está nessa pergunta. As perguntas são só esses 4. Bom, calcule a probabilidade de morte para crianças abaixo de 1 ano exato, da coorte de nascimento de 99. Ao final desses slides, eu vou colocar umas considerações sobre diferença de taxa e probabilidade. Mas já adianto aqui. Probabilidade, qual é o conceito mais básico de probabilidade que nós temos? É que, dentre todos os resultados possíveis, quantos resultados de interesse ocorrem. É por isso que eu sei que a probabilidade de jogar uma moeda para cima e da cara para cima é meio. Porque eu tenho 2 resultados possíveis, cara ou coroa, e estou interessado na probabilidade de ocorrer cara. Então é 1 em 2. É por isso que eu sei que a probabilidade de jogar um dado para cima, de arremessar um dado, e a face superior mostrar o número 5, é 1/6. Porque eu tenho 6 resultados possíveis, do 1 ao 6, e estou interessado na probabilidade de dar só um deles, o 5. Se eu jogar um dado para cima e perguntar qual a probabilidade de dar um número par,
na fase superior, a probabilidade disso ocorrer é meio. Mas por que é meio? Porque é 3 sobre 6. Eu tenho 6 resultados possíveis de ocorrer. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E tenho 3 resultados de interesse possíveis de ocorrer, que são os números pares. Nesse caso seria o 2, o 4 e o 6. Então é 3 em 6. Então, qual a probabilidade de morte para uma criança abaixo de 1 ano exato da coorte de nascimento de 99? Então, a coorte de nascimento de 99 é essa. Eu tenho 100 crianças que nasceram, está aqui circulado. Então, 100 são todos os resultados possíveis. Podem morrer 100 crianças. Tá? Mas qual a probabilidade de morte com esses dados? Bom, morreram 10. Essas 8 e mais essas 2. Então, 10 em 100, que são todos os resultados possíveis de ocorrer. 10 sobre 100 dá 0,1. Agora, a questão é, calcule a taxa específica de mortalidade para menores de 1 ano. A observação é que não é a taxa de mortalidade infantil. No assunto sobre mortalidade, nós vemos o conceito de taxa de mortalidade infantil. Aqui nós vamos dar uma pincelada nisso. Mas a taxa específica de mortalidade para menores de 1 ano é óbitos de menores de 1 ano dividido pelo número de pessoas ano, entre 0 e 1 ano. O conceito de número de pessoas ano é o objeto de uma outra aula. É o conceito que define o que é uma taxa demográfica, onde se leva em consideração o tempo de exposição das pessoas àquele risco, no caso de morte, o tempo de exposição ao risco de morrer naquele período entre 0 e 1 ano de idade, diferente da probabilidade, onde o denominador é o número total de pessoas que estavam expostas ao risco. Então, se na probabilidade a gente dividia por, naquele caso, e normalmente a probabilidade é uma medida de coorte, a probabilidade de morte de 0 a 1 daquela coorte de nascimento 99, que foi o exemplo anterior que nós fizemos, foi 8 mais 2 dividido por 100, foi 10 dividido por 100. Agora, eu tenho que calcular a taxa de mortalidade de menos de 1 ano de idade para 2000, ou seja, os óbitos que ocorreram em 2000 com menos de 1 ano de idade, que é esse 2 e esse 14, 2 mais 14, e o denominador tem que ser o número de pessoas ano. A gente estima o número de pessoas ano com a população na metade do período. E aí, a população na metade do período está estimada aí. A população de 92 em 1º de janeiro de 2000 era 92 pessoas, a população em 1º de janeiro de 2001 já era 106 pessoas. Eu fiz uma média aritmética, uma período curtinha, eu fiz uma estimativazinha simples para a população no meio do período. 92 mais 106 dividido por 2. Poderia ter usado uma taxa de crescimento exponencial, uma taxa de crescimento geométrico, que daria muito pouca diferença, já que é um período só de 1 ano. E estimei a população em promedio do período, que dá 99 pessoas ano. Então, 16 óbitos sobre 99 pessoas ano, eu encontrei a taxa de 0 a 16. Então, a diferença para a taxa é que na taxa eu uso o número de pessoas ano no denominador. Probabilidade, eu uso o total de pessoas expostas ao risco, aquele risco daquele evento que eu estou medindo no numerador. Mais uma questão, calcule a taxa de mortalidade infantil de período para o ano 2000. Então, o ano 2000, e aqui eu escrevi na fórmula ali, porque a gente não viu o tópico de mortalidade ainda. A taxa de mortalidade infantil é óbitos de menores de 1 ano, se é uma taxa de período naquele período, dividido por nascidos vivos naquele período. Observem que a taxa de mortalidade infantil de período, então ela não é uma taxa como o conceito que a gente conhece de mortalidade. Desculpem, o conceito que a gente conhece de taxa demográfica, que é dividido pelo número de pessoas ano. E nem é uma probabilidade, porque não é uma medida de coorte. Então, mas de acordo com... Mas não deixa de ser uma medida de risco. Mede um risco de morte entre 0 e 1 ano. Então, a taxa de mortalidade para o período 2000 aí, taxa de mortalidade infantil é mortes de menor de 1 ano, 2 mais 14.
14 mais 2, 16. Denominador, 120, que são os números, são os nascidos vivos nesse ano, já que é uma taxa de período. Deu 0,133. Mais uma questão agora é a taxa de mortalidade infantil da coorte de nascimento do ano 2000. Então, isso aqui é a taxa de mortalidade infantil de coorte. De novo, o conceito é número de óbitos dividido, número de óbitos em menores de 1 ano dividido pelo número de nascidos vivos. Só que como é taxa de coorte, é número de óbitos daquela coorte de nascimento de interesse, nesse caso a coorte de nascimento de 2000, dividido pelos nascidos vivos daquela coorte. Então, os óbitos de menores de 1 ano da coorte de nascimento de 2000, tá aqui, coorte de nascimento de 2000, aqui é a coorte de 2000. Menores de 1 ano, morreram esses 14, mais esses 6, 20 crianças ao todo. Número de nascidos vivos da coorte de 2000, esses 120. Então, 20 sobre 120 dá 0,1667. Nesse caso, observem que quando a taxa de mortalidade infantil é medida numa coorte, ela equivale à probabilidade de morte de 0 a 1. Porque eu estou dividindo o total de eventos que ocorreram sobre o total de casos possíveis de ocorrer. Quem pode morrer? Entre 0 e 1, as 120 criancinhas que tinham nascido, sem considerar o tempo de exposição delas. Então, 14 mais 6, 20 sobre 16, isso é, inclusive tem slides anteriores aí esse cálculo, só que para outra coorte, isso é a probabilidade de morte de 0 a 1. Então, quando é uma medida de coorte, a taxa de mortalidade infantil de coorte equivale à probabilidade de morte de 0 a 1. É isso que está salientado aqui. Bom, como eu chamei a atenção, aqui só alguns slides para ficar registrada a diferença entre taxa e probabilidade. Probabilidade, o conceito mais básico é ocorrências de interesse sobre número de possíveis ocorrências totais. Tá? Então, a gente calcula a probabilidade com eventos favoráveis sobre todos os eventos possíveis de ocorrer, como a gente estava vendo. Tá? E aqui a diferença é que as taxas você divide a ocorrência pelo número de pessoas ano, é a principal diferença. Enquanto a probabilidade se divide a ocorrência pelo total de ocorrências que podem ser registradas. Então, a probabilidade de morte de 0 a 1, de pessoas entre idade 0 e 1 ano, é o número de mortes de pessoas que morreram nessa faixa etária sobre o total de pessoas que tinham 0 anos. Na taxa, você vai dividir não pelo total de pessoas que tinham lá com 0 anos, você vai considerar o tempo de exposição das pessoas, que é o conceito de pessoas ano, que é objeto de uma outra aula. Tá? Então, é a principal diferença entre taxas e probabilidades. E, por fim, um exercício para fixação, para treinar os conhecimentos da aula.